A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez e com muita alegria para glorificar ao nome de Jesus. Em mais um episódio do Você Pode, aonde nós lembramos os feitos do Senhor e queremos lembrar você também que tudo é possível. A tua decisão, o teu posicionamento pode mudar a tua história. Eu já estava aqui emocionada, né, com o testemunho de hoje. Então, é a vez de vocês. A nossa convidada já está aqui em nosso meio, graças a Deus por isso, mas não posso deixar de falar do nosso convidado de honra, que é o nosso Senhor Jesus. E eu tenho certeza que ele está aqui, porque se não fosse dessa maneira, nós não estaríamos. Então, que o nome dele seja glorificado. Chame alguém para assistir, porque vai ser tremendo. Eu tenho certeza que será para edificar, que será para te renovar, para fortalecer a fé de alguém. E você precisa entender a força que você tem. Então, através da história de hoje, nós seremos sim motivadas pelo poder do nome de Jesus. A nossa convidada, ela é a esposa do Sebastião, é a mãe do Carlos Miguel, é a mamãe do Heitor. A nossa convidada é pregadora, empreendedora, secretária do Instituto Mulheres que Buscam. E nessa noite, com muita alegria, nós vamos receber aqui minha amiga missionária Lidiane Silva. Seja bem-vinda. Eu quero já agradecer por aceitar estar com a gente aqui, compartilhar um pouquinho da sua história. E eu tenho certeza que, através da sua vida, o Senhor vai alcançar outras vidas. Amém. Fique à vontade. Pai do Senhor, boa noite para vocês. Eu que agradeço pelo convite, muito honrada por estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa história onde Deus se fez presente desde o início. Amém. Eu costumo dizer que Deus ele tem os seus meios, né, de traçar caminhos para que a gente chegue até Ele. Amém. E foi assim que aconteceu, né? Para mim poder estar aqui hoje, Deus traçou caminhos assim, me fez percorrer caminhos para poder contar e engrandecer o nome dele. Glória a Deus. E é incrível a forma com que Deus faz. É incrível. Eu quero perguntar para você o que eu pergunto para todos, né? Quando vem aqui, porque eu acho de uma importância Sim, muito grande a fase do começo da nossa vida, que sim. é na infância. Então, eu quero perguntar para você como que era a sua vida, a sua infância, a família, como que era o momento assim que você estava ali crescendo, me diga aí. A minha infância, primeiramente eu sou baiana, Olha aí. é aquela que gosta de andar descalça. E quando eu conto assim, as pessoas não veem isso, né? Fui criada pela minha mãe, o meu pai não esteve presente. E pelo meu avô, pela minha avó, então eu sempre de uma família muito humilde, daquele que Uhum. viveu em uma casa com chão de barro. Hum. E e até eu chegar em São Paulo, minha família mudou para cá, tive uma infância com muito, né, dificuldade, a minha mãe, o meu pai, que é o meu pai de criação, que me criou desde os 2 anos de idade. E Deus ele nos proporcionou estar aqui em São Paulo, onde vieram toda a minha família da parte do meu pai, e foi através desta família, que eu conheci a Cristo, porque desde pequena, desde os meus 9 anos, o meu tio, que é pastor, a minha tia Lourdes, né, que é pastora, eles sempre me incentivaram, "Vamos para a igreja dia de domingo", a gente sempre ia. Os meus pais sempre foi católico, nunca Uhum. conheceu a Cristo, né, nessa época. A minha mãe era daquelas que montava a mesa de Cosme e Damião, Hum. 7 meninas, 7 meninos, então foi essa a educação que eu tive, mas através dos meus tios eu conheci a Cristo. E e por não conhecer um pai, ter uma presença, né, de um pai mesmo, fui crescendo
com uma mágoa muito grande no meu Uhum. coração, mesmo tendo o meu padrasto, mas eu não conhecia ele como pai, Uhum. né. Então aí fui crescendo na rebeldia, acho que toda adolescente cresce na rebeldia, né, mas sou grata aos meus tios por me ter apresentado a Cristo e no momento certo o Senhor ele entrou na minha vida. Uhum. Mas a sua convivência com seu padrasto era legal, era boa? Então, eu só fui ter uma convivência boa mesmo depois que eu fui mãe. Ah. Enquanto eu não tinha, eu colocava ele como culpado, tá, Hum. jogava, né, a minha culpa de não ter um pai talvez nele, mas só depois que eu cresci e que eu fui mãe, que eu entendi que eram os traumas que eu carregava e que eu jogava para ele, né. Uhum. E aí teve aquela reconciliação, pedido de perdão, aquele hoje nós nos conversamos, brincamos, rimos, é totalmente diferente. Hoje é totalmente diferente. Glória a Deus. E devido a essa fase da sua infância, eu tenho essa curiosidade, né, porque foi algo que também acabou interferindo muito na minha vida na época de mocidade, né. Sim. Então, assim, eu era ruim de escola, eu era ruim, assim, eh, de presença da escola. Ah, tá. Né, eu era ruim, assim, como que eu digo, em me aceitar mesmo, eu tinha esse problema e quando a gente não se aceita, quando a gente não é Sim. resolvido com a gente não consegue viver bem em ambiente nenhum. Uhum. E parece que quando a gente não é bem resolvido com a gente mesmo, as pessoas à nossa volta também faz da gente o que quer. Sim. E aconteceu assim com você também? Eu com 16 anos eu era dançarina. Hum. E aí com meus finalzinho dos meus 16 anos, foi aonde eu fui para a igreja. Eu lembro que no domingo eu fui para a igreja ainda com o corpo todo cheio de purpurina de um desfile que eu tinha feito. Hum. Aceitei a Jesus com meus início ali já dos 17 anos. E foi aí nesse meio termo, aí nesse período que tudo aconteceu. Sim. Na verdade, eu não culpava as pessoas, né, foi onde eu culpei o próprio Deus. Porque no período de quando eu tinha 17 anos, eu conheci uma pessoa, me relacionei com essa pessoa, só que naquela época, tinha uma forma diferente de da gente se comportar, porque a gente achava que a gente era mais do que tudo, que a gente Uhum. queria era o dono do mundo, da razão. E Deus falou para mim que ele não estava naquele namoro. Pastora Muriel, Deus ele aonde eu ia, Deus falava assim: "Eu não estou nesse namoro". Eita. E me revoltou aquilo. Vixe. Por Deus não querer que eu namorasse com aquela pessoa, onde eu era totalmente apaixonado, primeiro amor. E nós tínhamos, mania de dobrar os nossos joelhos e falar assim: "Deus, então nos afasta". E teve um dia que nós oramos e quando eu saí, eu lancei uma palavra. Eu falei: "Senhor, se eu não ficar com ele, eu não fico com homem mais nenhum". Nossa. E todas as vezes que eu lembro disso, eu falo: "Foi aí que Satanás entrou". Eu dei abertura, legalidade para ele entrar na minha vida e fazer o que ele queria. E quando eu completei 18 anos, teve alguns acontecimentos, e foi aonde eu falei: "Fiz 18 anos, tô de maior, ninguém manda em mim, vou viver a minha vida". Peguei a identidade do meu É, nariz. os adolescentes têm mania de falar isso, de fazer Uhum. isso, né, achando que é o dono da razão e de Uhum. tudo. E foi quando a minha mãe conseguiu um trabalho para mim no centro de São Paulo, Hum. e eu fui trabalhar na casa de família e fui estudar lá. Foi aí que eu conheci pessoas, né, que me levou para um caminho totalmente diferente daquilo que Deus havia prometido para mim, porque quando eu ia para a igreja, Deus lançava pregadores para falar: "Você vai ser uma grande pregadora do evangelho". E ali eu conheci aquelas pessoas que usava droga, aí foi lá que eu conheci o álcool, foi lá que eu conheci a maconha, a cocaína, foi lá que eu conheci o crack, Meu Deus, gente. e de tudo de ruim. Eu Meu morava Deus. dentro do ambiente mais sujo do centro de São Paulo, que era Largo do Arocho, Avenida São João, Hum. Marechal Deodoro, Avenida Angélica. Consolação eu conhecia de cabo a rabo, porque eu andava
durante as madrugadas, né, o efeito das drogas, foi ali que o inimigo ele entrou e começou a destruir Meu a minha Deus, vida. meu Deus. E quando ele fez isso, ele só não destruiu a minha vida, como foi destruindo também os sonhos dos meus pais, né? Uhum. Eu era motivo de vergonha para os meus pais. Quando eu me assumi, vamos dizer assim, eu me assumi também porque foi ali que eu conheci o mundo, né? Do lebianismo, né? Foi ali que eu tive o meu primeiro relacionamento com mulheres. E quando os meus pais souberam disso, era motivo de vergonha muito grande. E, e eu me mantia de tudo. Eu achava que porque eu comprava minha droga, porque eu pagava as minhas contas, eu não devia satisfação para Uhum. ninguém. Só que aquilo começou a me afetar emocionalmente. Aquilo começou a me deixar em um estágio de depressão muito forte, porque eu chegava em um bar, eu chegava em uma padaria e eu falava assim: me dá uma dose de dreia, de bebida, que era a bebida que eu bebia naquela época. E isso começou a me afetar de uma tal forma que eu entrei num estágio de depressão muito profundo, porque aonde eu passava eu era motivo de chacota. A minha família, alguns primos meus falavam assim: e aí? Como que tá? Queria saber do meu relacionamento. E eu cheguei a morar 4 anos com uma outra mulher. E meu pai falou assim: eu não quero mais saber dela, eu não quero nem voltar para São Paulo porque ela é vergonha para mim. Meu Deus. Você falou algo que eu concordo assim, e eu acredito muito, a questão de lançar uma palavra. Sim, é muito Por forte isso. porque, para quem também conhece a minha história, né, que eu também tive um relacionamento, né, homoafetivo, eu começava falando isso também. Falava assim: "Ah, Sim, homem nenhum presta, eu vou arrumar uma mulher para mim". Eu falava bem assim: "Vou arrumar uma mulher para mim, vou arrumar uma mulher para mim". E aí foi, as coisas foi acontecendo. sim, O poder que tem a nossa palavra, gente, já fica muito aqui, forte, abre aspas, um muito forte. conselho para você. Tá ruim? Abençoe, sabe? Lance palavras de De bênção, bênção, lance palavras de vida. Não diga que a enfermidade é sua, em nome de Jesus, verdade, porque a nossa palavra ela tem um poder tão grande, mas verdade. tão grande, e só depois que a gente sai, porque não é todo mundo que também tem a oportunidade de sair, De porque sair, a gente verdade. é da mesma época e a gente já viu muita gente morrer, né, Lídia? Já, muita Então, gente. nem todos têm a oportunidade que a gente teve. Então, depois que a gente sai, que a gente amadurece, é que a gente vai entender o peso que tem as coisas que a gente fala Sim, e, e que a gente lança, né? Então, eu, muito. eu acredito muito nisso. Então, ficou bem abalado o seu Sim, relacionamento com a sua mãe, o seu pai. sim, sim, ficou, porque era motivo de chacota, Uhum, né. Eu passava ali naquele bairro, tinham os rapazes que era da nossa época, apontava o dedo, uhum. mas também tinha aquelas pessoas que me paravam na esquina, as irmãs dos círculos de oração e falavam assim: "Eu estou orando por você". Glória a Deus. Tinha irmãs que me encontrava que hoje eu não consigo lembrar quem era, mas me parava ali naquela aonde colocaram o farol ali, de frente Uhum, daquele prédio, uhum. e eu lembro perfeitamente, ela falou assim: "Você é da tal igreja, tal, eu estou orando por você". Meu Deus. O que eu estava vivendo já estava nos 4 cantos daquele lugar. Meu Deus. Eu mal sabia eu que as pessoas já conheciam a minha história, porque sabia do processo que eu estava passando. A vergonha era tanto, e quando eu entendi isso, é eu que eu comecei a beber mesmo. É aí que eu parava nos lugares e pedia uma bebida e droga, e eu falei: "Não, já que eu já estou no fundo do poço, eu vou me aprofundar mais". Era Meu assim que Deus. eu pensava, né, quando a gente chega no fundo do poço, a gente fala assim: "Eu não vou sair daqui". Uhum. Só que Deus, por diversas vezes, pastora Muriel, que eu estava dentro do trem, no efeito da bebida, da droga, sentava uma irmãzinha do meu lado e falava assim: "Olha, Deus ele está te esperando". E aí as lágrimas descia e eu via o amor de Deus. Uma certa vez, na madrugada, eu andando no elevado Costa e Silva, depois das 10 horas ele fecha, e ali os usuários ficam andando para lá e para cá.
E uma vez eu estava tão angustiada ao efeito da droga, e de repente, quando eu estou andando, eu acho uma Bíblia no Hum. chão. E ali eu Gente. senti, foi como se Deus ele me abraçasse e falasse para mim, falei assim, eu estou cuidando de você. Todas as vezes que eu lembro, quantas vezes eu entrava em um ambiente e saía, e hoje quando a gente para pensar nisso, fala Uhum. assim, meu Deus, como que é que eu estou viva? Aí Deus fala assim, foi eu que te guardei. Porque quando a gente está ao efeito da droga, as pessoas vêm e faz da gente o que a gente O quiser, que quer. o que quer. Então Deus ele me deu livramento de abusos, né, de outras pessoas. Quantas vezes eu subi e descia edifícios que tem dentro da Cracolândia, os ratos andando pelos corredores para usar uma droga dentro de um quarto daqueles, com Meu outras pessoas, Deus. tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Uhum. Mas em todo o tempo, quando a gente lembra, fala, meu Deus, o Senhor me guardou, Eu acredito. me guardou. Eh eh, a gente sabe que o crack ele é bem complicado, né. Sim, sim, Ele é bem complicado, tanto na reação que ele dá ali para a pessoa, quanto depois para sair. A gente sabe que todo e qualquer vício é difícil, muito difícil. né. Então, mas como que foi para tu entrar, assim, sabe, a gente percebe, né, pela história que era uma junção de coisa, tanto, Sim, eh, pensamento, emoção, coisas da infância, a gente junta a espiritualidade, né, porque o diabo veio para roubar, para matar sim, e para destruir. Só que querendo ou não, fica um pouquinhozinho daquele medo, né, daquele medo. E como que foi, assim, esse processo, eh, nesse período do crack? Você chegou a viver dentro da Cracolândia por causa disso? eu costumo dizer que eu era uma usuária consciente, Olha aí. porque eu tinha que trabalhar, eu não tinha para onde ir, eu não queria causar mais vergonha para minha mãe, minha Hum, família. Então eu chegava de madrugada, eu sabia que eu tinha que voltar, porque eu tinha que trabalhar, que eu trabalhava em casa de família. Então gente, eu tinha aquela consciência, eu ia, usava droga e depois eu tinha que voltar para casa. Eu não sabia como eu chegava em casa. Por diversas vezes, quando eu voltava, eu acordava com a cara dentro do vaso sanitário. gente. Era muito humilhante. E eu falava assim: como que foi que eu cheguei aqui? Então, ali no Largo do Aroche, aquele canto ali, eu conheço tudo. Quando muitas das vezes a gente indo ali na Santa Efigênia, e eu falava assim: "Olha, eu já passei por aqui. Meu Olha, eu Deus. já usei aqui, eu já usei ali, eu já subi esse prédio, eu já fui naquele lugar". Então, conviver ali, eu conheço aquele ambiente, Uhum. eu sei como que é. Aí tem pessoas que olham para si: "Mas como que você deixou a droga? Como que você largou a droga?". É, porque é difícil, né, minha gente, é difícil. Ó, pra você ter noção, onde eu conversando com o pregador aqui, ele falou assim: "O ano que vem eu vou parar de tomar café". Falei: "Que Deus te ajude, meu irmão, que Deus te ajude". Porque, assim, realmente é difícil. Quando a gente está Isso, ali, cheio de ferida, sim, a gente sabe o que causou na família. A gente percebe todo mundo indo embora, é mais motivo para a mas gente sim, se depreciar, vamos dizer é assim. verdade. Então, qual foi o ápice que você falou assim: "Eu estou saindo daqui, não sei como vai ser, mas hoje eu quero ser livre, quero ser liberta"? Foi a última vez que eu usei o crack, eu usei 6 pedras, uma atrás da outra. Meu Deus do E céu. ali eu fui pra uma casa noturna, foi onde eu conheci a pessoa a qual eu convivi 4 anos. Hum. Ela tinha um nível social melhor do que o meu, e ela falou assim: "A partir de hoje você não usa mais". Só que aí eu fui morar com ela e eu continuei usando e fingindo que não estava usando. Eu usava dentro de casa, usava na escola, e foi quando eu voltei a estudar. E aí teve aquela cessou, né, consegui encontrar nela a paz durante Uhum. um tempo. É durante um tempo, porque é assim que o inimigo ele mascara, né. Uhum. Ele nos dá algo para Uhum. mascarar aquilo que ele quer fazer na nossa É. vida. E teve quando eu voltei a usar, e eu já não conseguia mais esconder para ela, e eu falava para ela: "Ó, eu tô com você, mas um dia eu vou voltar para Cristo".
Ela falou assim, eu vou com você. Eu falei, não, eu vou sozinha, você fica aí. E eu estava no nível que eu sentava debaixo do chuveiro, em qualquer canto, eu chorava o tempo todo, porque a depressão, e eu já não estava aguentando mais. Meu Já não Deus. estava suportando mais, porque aí eu já não estava usando somente a cocaína, eu já estava usando tudo de novo. Quando eu me vi, me deparei comigo usando tudo de novo. E foi quando eu comecei, eu lembro até hoje, uma oração que eu fiz na beira da cama. Eu falei, Senhor, eu não estou suportando mais. Eu não estou suportando mais viver essa situação. Eu conheço, eu sei o que é a tua presença, eu já senti a tua presença e eu quero sentir Glória a de Deus. novo a tua presença. Mas para isso, muda a minha vida, muda a minha história, porque a partir de hoje eu estou deixando mão, eu estou deixando para o Senhor cuidar. E foi em menos de um mês. Eu dou muita risada porque eu falo assim, parece aquele negócio assim, trago a tua sorte, o teu amor em 7 dias. E foi Meu exatamente isso que Deus. o Senhor ele fez. Em menos de um mês, eu estava ali, conhecendo o meu esposo. Olha aí. O meu esposo ele sabia das minhas condições, porque eu estava pele e osso. Então ele sabia que eu era usuária, ele sabia que eu estava vivendo com uma mulher. E ele falou assim, não, não tem problema, eu quero você do mesmo jeito. Só que o que eu acho interessante nessa história é que o Senhor já havia feito uma promessa para ele também. A mãe dele é missionária, a dona Quitéria, e o Senhor já havia feito uma promessa dentro da casa dele, que ia dar uma esposa para ele e contou exatamente tudo de como seria. Meu Deus. E ali, em menos de um mês, Deus soprou o nome daquela pessoa que estava morando comigo, fez acontecer algumas coisas, e conheci o meu esposo. Saímos pela primeira vez dia 31 de agosto, e desde então a gente já não se separou mais. Só Uhum. que era 2 improváveis, né? Porque até aí não tinha acontecido totalmente a libertação. Eu Sim. estava ainda na bebida, na droga, e as pessoas olhavam para mim para falar assim, daí não vai sair nada. Hum. Te parece que esses 2 têm futuro. É 2 largado. Era assim que falavam pra gente. E aí teve um dia que eu lembro perfeitamente, a última vez que eu usei droga, foi quando ele sumiu durante um domingo e eu falei assim, tá vendo, ó, me abandonou de novo. O trauma do abandono do meu pai sempre esteve presente comigo. Eu falei, ele não vai voltar. Ele não quer saber de mim. E aí, quando foi na segunda-feira, eu lembro que era um domingo, eu estava com uma sacolinha de bebida e com a droga no bolso. Voltei para casa chorando e esperei ele ligar na segunda-feira me procurar. E aí foi quando eu falei para ele, ó, eu não sei o que você quer da sua vida, mas eu quero construir uma família. Então pega suas coisas e vem morar comigo. E assim ele fez. Estamos juntos há 18 anos. Aqueles que improvável que as pessoas falaram que não ia dar nada. A promessa que o Senhor fez para ele se cumpriu. Em pouco tempo, uma pessoa que era totalmente largada também arrumou um emprego em uma das melhores empresas, que era a Tejofran na época. Do mesmo jeito que Deus descreveu para a mãe dele, para a missionária que estava dentro da casa, o uniforme, o carro, o apartamento, tudo se realizou. Meu Deus. Então foi algo assim que Deus uniu, né? Deus tem os seus meios de unir vidas. Eu acredito. Eu acredito. A gente ouve muito, né, as pessoas dizer, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, Propósito, né? sim. E eu acredito demais, demais, demais nisso. Eh, então você já estava decidida, né, A a mudar. viver essa mudança de Sim, vida. sim. Eu sempre uso, né, essa frase: "Decisão sem atitude Não não tem como. resolve". Não tem, E a atitude sem decisão não tem. também não, porque quem tem muita atitude, mas não sabe o que quer da vida, acaba jogando semente em terra Sim, que não é para jogar, sim. né. Então, assim, a gente já vê por aí um propósito de De Deus e eu Deus. eu fico apaixonada quando eu vejo, assim, as loucuras que Deus faz. Deus é Por terrível. não, ele é terrível, assim, mas de bastante, gente. Porque, assim, conheço Lidy. Gente, Quando Lidiane olha, chegou naquela escola, porque a gente estudava na mesma sala, sim, falou: "Ai, eu tô indo para a igreja". Eu falei: "Hã? gente, debochada. Você tá indo para a igreja?" Ó eu: "Hã? Você tá indo para a igreja?" Olha, "É". Aí tá bom. Aí passou um fim de semana, quando foi
segunda-feira, né, ali depois do domingo. Ela, eu me batizei ontem. Eu, hã? Sim. Você se bate... Ó, eu, Estava toda coisada. Não, mas é porque assim, né, uma pessoa coisada não imagina que outra coisada coisada. também É, vai ali na igreja e vai lá, né, sim. Uma batizar improvável, de assim. Jesus, Até assim, muito. parece. Até parece. E eu falei, gente, Sim. que coisa, não. Eu falei, uau, que legal. Eu fiquei assim, bem de boca aberta, né? E, cara, é muito legal a gente ver assim a grandeza do que Deus ele Ele pode fazer. faz. O que ele faz. Quando a gente se lançar, quando a gente se rende. Sim, Porque sim. assim, cara, não é fácil para ninguém. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Então, assim, quem olha hoje, né, gente, para o rostinho dela, né? A pelezinha de pêssego. Eu ouço muito isso. A pelezinha dela de pêssego, ela falando de andar, de subir, descer Não, lá dentro não, daquela Cracolândia. Eu não, falei, não, peraí, gente, não, calma. não. Né? Eu tenho que Porque, mostrar provas, eu tenho que mostrar foto, só pele e osso, com aquele cabelo bem vermelho, o rosto bem chupado. gente, mas era mesmo. Esses dias eu Meu fui Deus. ministrar tem um projeto de uma amiga minha que ela faz para moradoras de rua, e eu fui ministrar. Uhum. E aí, quando eu terminei de ministrar, eu fui mostrar as fotos, né, para elas. Eu falei, Deus fez na minha vida, olha aqui como que eu era. Elas não acreditaram. Ela falou, essa daí é você? Eu falei, essa daqui era eu. Deus, ele fez. Eu ouvi uma frase esses dias e eu achei interessante. Não existe livre arbítrio para aquele que tem promessa. É, O livre arbítrio é para aquele que está fora, que não conhece a Cristo. Porque aquele que conhece é cilada. Livre-arbítrio é cilada é para quem cilada. conhece. Se você tá nessa daí, o Senhor Deus, ele dá livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quero porque eu tenho. Desculpa, sinto muito dizer para você, mas isso não funciona para você. Eu gostei muito dessa frase, desse ditado que essa pessoa disse. Eu falei, é verdade. É verdade, porque não adiantou eu me esconder dentro da É, Cracolândia, não adiantou eu me esconder com um boné, com um cabelinho curto, com um jeito masculino. Não adiantou. A partir do momento que o Senhor falou assim, não, eu fiz uma promessa para você. Independente de você quer ou não. As pessoas falam assim, mas o Senhor, Deus, ele não arromba a janela. Não, ele não arromba. Mas também a palavra dele não volta atrás. As verdade. promessas dele não voltam atrás. É assim, ele não arromba a janela, Não, ele não enfia a pé na porta, não. mas ele cerca o terreno. Seca. Aplausos para Jesus. Maravilhoso. Tudo tribulado que sabe bem o que eu estou dizendo. Jesus não arromba, Não, mas ele cerca terreno. seca. Ai, Ele papai. faz assim acontecer, eu sou prova disso, que ele faz os meios dele assim para falar assim, eu não vou te perder, eu não vou. E Graças a eu Deus, costumo Jesus. dizer que aquilo que eu vivi, as pessoas podem até olhar para mim e falar assim, essa daí não era aquela que usava droga, mas só que Meu elas também vão Deus. falar assim, olha o que Deus fez na Que vida Deus dela. fez. Olha o que Deus fez. Isso vai sobressair do que eu era antes. Exatamente. Às vezes, quando eu vou para umas igrejas lá para lá pregar, aí o povo diz assim: Nossa, Muriel. É chocante. Eu me lembro de uma certa época na sua vida que te ver de noite na rua me dava medo. Gente do céu. Gente. Só que assim, olhando um pouquinho lá para trás, eu não acho que era tanto. Não sei se é porque eu tenho um pouco de problema de vista, mas eu não acho que Hã. era tanto. Não, Não, eu porque a gente não acha. Dizem, né, tipo assim, cara, e é real isso aqui, ó, quem tá de fora vê melhor, não é? Porque quando a gente tá ali, né, filha, dentro da situação, a gente acha que a eu estou gente... aqui de prova para te dizer que realmente. Olha, minhas ovelhas estão aqui, Lide. Gente, olha, a pastora Muriel, quando ela entrava na sala de aula, todo mundo olhava para ela. Ela chamava a atenção. Ela era daquele tipo que usava. Ela esqueceu de contar que no testemunho dela eu estava assistindo ao vivo e eu falo, a pastora Muriel esqueceu de contar esse detalhe. Ela era daquela que andava com coturno, uma saia assim toda rasgada, ou era uma calça, com umas correntes, não sei para que aquelas correntes, entendeu? Acho que Cabelo totalmente eu lambido. acho que aquelas correntes eram que o Satanás segurava eu assim. Só podia ser.
Mas aí eu falo, eu conheço a Muriel. E ela falando assim, eu não era inteligente. Como que não? Se eu passava de ano só porque ela fazia. Eu pedi o Repete, amor. caderno. Eu só passei de ano, tá? Porque eu pedi o caderno para ela. Eu faltava porque eu estava no corredor muito ao efeito de droga. E aí, para mim poder passar de ano, eu pegava o caderno dela e ela fazia trabalho para mim. Eu pedia, ela fazia. Eu Grata, viu? eu era uma Grata a sua sementinha, eu já vida. tinha resquícios de que eu poderia ser Como uma boa pessoa. sementinha do Sim, bem, né, sim, Rafia? sim, Olha, sim. obrigada, pai. Era só uma capa, na verdade, né? Era dor, Sim. era dor. Nós temos esse costume de pegar os nossos traumas e usar Deixa eu ver, vai de ficar 3, defesa. 4, 5, 6 de banco? Será, meu Deus do céu, dentro desta igreja? Meu Deus, não quero causar isso, gente. Não quero causar Eu isso. falo para eles, eu fico muito feliz de ver os jovens, né? Porque aqui nessa igreja é uma coisa que eu falo, Senhor, meu pai. A maioria é jovem que tem Sim, aqui, e graças a Deus, casados. E eu olho para eles e eu falo, é uma bênção tão grande, porque eu sei que eles estão dentro da casa deles, com a esposa deles, aonde esses meninos vão. Pastora, posso ir no culto tal? Posso não sei o quê? Eu fico olhando para eles, eu não falo muito detalhe para eles, é, para glória a Deus, né, minha gente? Mas Deus, sabe, eu olho para eles sim, assim, eu falo assim, ó, na idade de vocês, eu não lembro nem onde eu estava, o que que eu estava fazendo. verdade. Isso é uma Uma verdade. certeza eu tenho, eu estava perdida, Nós estávamos perdida, perdidos. né? Eu fico muito feliz de ver a mulher de Deus que você é, a Amém. pessoa que, sabe, Deus ele é o, lindo, o, maravilhoso. um próprio testemunho no meio da sua família, Sim, eu sim. acredito, né? E quando foi que chegou Meu o Deus. seu bebê? O seu Miguel, né? O Miguel, gente, o Miguel, meu O pai. Miguel, ele tem 16 anos. Olha, já, meu Deus do céu. Eu não achava que eu não podia engravidar. E aí foi quando Deus falou: não, eu vou te dar o teu filho. Usou uma pastora na Lapa, trabalhava dentro de um quiosque. Naquela semana eu estava chorando demais porque eu achava que eu não podia engravidar. E ali a promessa de Deus se cumpriu. Foi quando, né, ele também tive um começo de aborto, Meu Deus. tive que tomar remédio para segurar. Quando ele nasceu, eu fiquei um ano sem ir para a igreja. Não cumpri com a promessa que eu tinha feito para o Senhor, que quando ele me desse meu filho, eu voltava para a igreja. Ali, após um ano que eu estava, eu fui para a igreja, fiquei um ano, crente que, né, rebelde. Uhum. E aí me afastei. E foi quando o Miguel caiu do 12º degrau de uma escada e a gente foi para o Santa Marcelina. Os médicos falavam que ia ter que operar. Foi quando eu envolvi ali, chamei um povo para começar a orar pela vida do Miguel. Foi quando, de madrugada, Deus fez um milagre, falando que não ia precisar operar. E foi quando eu voltei para Cristo. Glória a Deus. Foi quando eu voltei para Cristo e estou até hoje, né? Graças a Deus. E não quis mais. Quando a gente passou por este processo, o meu esposo também aceitou Jesus. Hum. E depois de 6 meses ele se afastou. E até hoje ele está fora da presença do Senhor até o momento. Mas Uhum. Deus tem feito os seus meios, o modo de trabalhar. E, e eu sou muito grata ao Senhor, porque em Uhum. todo esse tempo, né, mais de 10 anos, 13 anos, na verdade, que eu voltei para a presença do Senhor. O Senhor, eu tenho visto a mão do Senhor. Meu Né, que a Deus. partir do momento que a gente aceita viver o que Deus tem, Deus ele Uhum. tem cuidado. Uhum. Ele tem cuidado da gente de todas as formas e vivendo o milagre, né? E o segredo é esse, né? Vivendo o milagre. Aceitar o que Deus quer para nós. Sim. Porque se é para a gente viver a nossa vontade, a gente vai estar fazendo o quê, né, minha gente, dentro da igreja? Não Não tem tem como. como negociar. E eu creio que sim, seu esposo vai voltar, Vai, em nome de Jesus. porque existe uma promessa, uma palavra Sim, sobre sim. vocês, sobre a vida de vocês, e como Deus ele vem dando sinais e vem cumprindo, Muito, eu tenho muito, certeza absoluta que muito. logo ele, né, vai voltar.
E aí você estava me falando também, né, que você gente, Meu Deus do ela céu. foi estudar, Fui estudar. e eu não Fui. estava lá, porque daí quem não queria saber de de Não é estudar mérito seu, tá é, bom. quem não Fui, queria mais saber de estudar era eu. Mas aí você foi fui. estudar, que curso que você foi fazer? Depois depois dos 30 anos, Olha aí. eu faço parte desse projeto já há 8 anos. E aí teve um ano que o retiro que nós fazemos todo ano, teve a Renata, né, que veio aqui Uhum, também, missionária ela Renata. ministrando, e eu falei: Jesus, por que só eu não? Olha a Renata, psicóloga. Olha fulano, cada uma delas tinha uma profissão, pastora Muriel. E eu falei assim: Jesus, por que eu não? E aí eu comecei a orar. Eu voltei daquele retiro assim muito eh, perguntando a Deus o porquê eu não. Mas na verdade eram os complexos que eu carregava. Uhum. O inimigo ele sempre vai sussurrar no nosso ouvido falando que a gente não é capaz, que a gente não pode. E eu falei assim: "Não, Jesus, se elas têm uma profissão e faz a tua obra, eu também quero. Hum. Permita". E aí foi no começo da pandemia. Eu cheguei na segunda-feira e falei assim: "Vou fazer minha matrícula". Deu a doida, falei: "Vou fazer minha matrícula, vou fazer curso de enfermagem e é isso". E ali eu falei: "Mas como que eu vou pagar? Como que eu vou me pagar?". E eu falei: "Senhor, me dá estratégia". E o Senhor me deu estratégia. Na pandemia, comecei a fazer caldo para vender, e ali naquela meio daquela pandemia fazendo caldo e aquela coisa cresceu. Na mesma hora Olha. que eu vi, já estava fazia caldo no sábado e na sexta e no sábado. Na mesma hora eu já estava fazendo caldo no domingo, na segunda, na terça, todos os dias da semana. Enfim, consegui realizar ali, fiz o auxiliar, fiz o técnico de enfermagem, e Coisa eu falei: linda. "Senhor, obrigado". Porque quando eu chegava na farmacologia, eu falava: "Jesus, que troço é esse? Eu não vou conseguir, Jesus, eu não vou conseguir". E quando chegava ali no final do bimestre, do semestre, eu tirava nota 10. Glória a Deus. Aí eu pude ver o cuidado de Deus. Deus, ele permitiu, eu pedi permissão para o Senhor permitiu, eu me formei. Só que Uhum. em todo tempo o Senhor falava assim: "Você não vai Eita. atuar na área". E eu perguntava assim: "Senhor", e meu esposo naquela ansiedade: "Quando que você vai fazer uma prova para o hospital?". E eu falava para ele: "Mas o Senhor tem falado para mim que eu não vou atuar na área". "Como não? Olha o trabalho que foi". E a gente que vive conversando com Deus, tem um particular com Deus, não tem como a gente explicar para uma pessoa que não tem um particular com Deus. E ali eu tentando contornar a situação, falando para ele, né. Eu falei: "Ó, Deus falou comigo. Eu sei do que eu estou falando. E tá tudo bem". E ali eu trabalhando e eu falei assim: "Senhor", e o Senhor falando com os profetas, usando os profetas para falar: "Cuida da minha obra, que eu vou mostrar para você que você não depende do homem nenhum". E Meu eu achava um Deus. absurdo aquilo. Eu falei: "Jesus, eu sou muito cara. Eu sou muito cara, quem vai me bancar?". Porque meu esposo, eu sempre me fui, né, muito independente. Uhum. E eu falei: "Minhas contas, como que vai ser?". E o Senhor usava pessoas assim: "Eu vou te bancar de tudo". Meu Deus. E aí teve um dia que eu cheguei de manhã do plantão, sentei assim no puff do lado de fora, Deus usou uma amiga, a missionária Lília, para falar comigo naquele dia e bateu o martelo. Tinha pouco tempo, faltava poucos dias para a gente viajar em obra missionária para o estado, para a cidade do Pernambuco. E aí ela falava assim: Deus manda te dizer que você está muito aflita. Meu Deus. Você está muito aflita, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas Ele manda te dizer que não é para você se preocupar, que é para você cuidar da obra dele, que ele vai te sustentar de tudo. E ali foi quando eu comecei a contender com Deus, questionar o Senhor nas madrugadas. E aí eu falei, fiz uma prova com Deus, né? Hum. Lancei. Falei, tá bom, Jesus. Se o Senhor quer que eu pare de trabalhar, eu já estou com 38 anos. Então Eita. me dá um filho. Eita. Porque através desse filho eu vou poder falar para o meu esposo que agora não tem como mesmo eu entrar num hospital. Uhum. Só que para mim era impossível, né, porque 15 anos tentando engravidar, e as pessoas falam assim: "Mas você já não teve o Miguel, por que você não consegue engravidar?". Eu falei: "Quem me deu o Miguel foi Jesus". É. "Mas como assim?". Eu falei: não queira saber". E ali, depois de alguns dias, fiz uma oração com o Senhor, com o coração muito conflito, muito, né, angustiado.
tomar aquela decisão. E ali eu falei, amor, vai lá comprar um teste de gravidez. Ele olhou assim. Falei, vai gastar dinheiro. Foi a palavra que ele falou. Vai gastar dinheiro, vai comprar à toa. E ali ele saiu para trabalhar. E eu fiz o teste sozinha em casa. Eu não acreditei. Eu estava grávida, pastora Muriel. Meu Deus do céu. A resposta de Deus para minha oração foi imediata. Meu Deus. E ali eu lembro que nós saímos e para comprar alguma coisa, eu senti uma forte dor e quando eu fui no banheiro eu já estava com sangramento. E fui direto para o hospital e quando eu cheguei no hospital, a médica falou: "Você está perdendo o seu bebê". Mas na idade que você está, foi a frase que ela usou. Provavelmente essa gravidez não chegue até o final. Meu Eu Deus. queria pegar a médica assim, sabe? Falei, Jesus. E eu vi isso de 2 médicas. Falou assim, ó, vai para casa, faz o repouso. Se você trabalha, para de trabalhar. Aí foi quando o Espírito Santo puxou minha orelha e falou assim, tá vendo? Eita. Faz tempo que eu estou mandando você largar o trabalho. Agora você vai ter que obedecer à voz do homem. E ali parei de trabalhar e fiquei em casa. Foram 3 meses que eu tive que ficar com as pernas para cima, onde 3 meses o Senhor tratou comigo. Meu Deus. E eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo foi por causa da minha oração, do meu pedido. O Senhor já havia vindo falando comigo algumas coisas no particular. Ele falava que era para mim se preparar, porque algo ia acontecer. Meu Deus. Diversas vezes ele falava, sai do raso. Eu quero te usar mais, sai do raso que eu quero, sabe? E eu não me atentava para a voz do Senhor. O Senhor ele teve que fazer tudo isso para que quando eu parasse no meu canto, eu começasse a juntar as peças e falar assim, agora eu entendi, Jesus. Agora eu entendi. E devido essa dificuldade de levantar, fazer as coisas, eu não podia lavar uma louça, eu não podia fazer as coisas dentro de casa, então eu me alimentava muito mal. Meu esposo, quando ele podia, ele deixava a comida pronta. Às vezes, quando ele deixava, eu também não tinha forças para ir até o fogão. Nossa. Então, eu pegava o que estava mais perto. Era um pão, era uma bolacha, alimentação terrível. Foi onde eu tive diabetes gestacional. E quando eu descobri que estava com a diabetes gestacional, o médico passou todo um controle. Nós que somos diabéticos sabemos o quanto é difícil fazer um controle, uma dieta. E eu não fiz essa dieta. Meu Deus. E quando eu saí do retiro em novembro, dia 20, acho que foi 18, 19 e 20, se eu não me engano. E aí, quando foi na segunda-feira, já fui para o pré-natal. Quando eu cheguei no pré-natal, ele falou assim, cadê os seus exames? Você fez o controle? Eu falei, eu não fiz. Ele, assim fica difícil te ajudar. Eita. Você vai sair daqui direto para o hospital de base sua que você vai ganhar o neném. Eu falei, como assim? Pastora Muriel, eu não tinha uma pecinha de roupa do Heitor. Eu não tinha nada do Heitor. Eu tinha ganhado um berço, era a única coisa que eu tinha, e fui numa loja e comprei um mijãozinho, uma roupinha, um body e uma calça. Era a única coisa que eu tinha do Heitor. Eu falei assim, e agora? Porque quando Deus ele quer nos provar, ele fecha as portas. E ele havia fechado as portas do meu esposo. A gente pagava aluguel. E só dava conta de pagar o aluguel. E eu falei assim, Senhor, como que eu vou ganhar meu filho se eu não tenho nada? Aí eu falei, não, tá errado isso aí. E ele falou, não, você vai sair daqui e vai direto para o hospital. Eu passei em casa, limpei a casa, deixei o almoço pronto para o Miguel, arrumei a minha mala e meu esposo olhando para minha cara. Eu falei, eu vou deixar tudo pronto, eu não sei o que vai acontecer. E ali eu fui direto para o hospital depois que eu arrumei tudo e fiquei ali, internada, tomando insulina, fazendo todo o tratamento, fazendo a ultrassom. E nisso você estava com quantos meses? 32 semanas, 7 meses. 7 meses de gestação, eu falei, tá muito. Né? É um período gestacional muito perigoso para ganhar, arriscado. E ali eles faziam o exame do cardiotoco na minha barriga, estava tudo bem, não tinha nada fora do normal, só era diabetes só. Então, para mim, estava tudo tranquilo. Só que algo me chamou a atenção, a última ultrassom que eu fiz. O rapaz que fez a ultrassom, ele me perguntou assim, mãe, você tem outro filho? Eu falei, tenho. Ele falou, quantos anos tem seu filho? Eu falei, tem 14 anos. Aí ele chamou a atenção, eu fui com aquilo e quando eu cheguei na sala, eu fiquei perguntando todo o tempo,
o resultado da minha ultrassom, só que eles não me falavam. E ali eu comecei a ficar angustiada, e eu lembro de uma oração, pastora Muriel, que eu fiz. Coisa terrível é a oração, né, que a gente faz com o coração quebrantado. Eu falei, Senhor, que se for para me ficar aqui, o teu nome ser glorificado, o que vier a acontecer comigo, amém, eu aceito. Mas se vier a acontecer alguma coisa, se for do inimigo, eu não aceito, Senhor. Porque eu orei por essa gestação. Eu orei te pedindo este filho, então eu não aceito. Quando eu terminei de orar, o cirurgião entrou dentro da sala. Falou assim, mãezinha, nós vamos ter que tirar o seu bebê agora. Eu tomei um susto, eu falei, como assim? Ele, nós vamos ter que tirar o seu bebê agora, porque se a gente não tirar o seu bebê agora, morre você e o bebê. E aí ele me explicou, ele falou, ó, você está tendo uma ruptura uterina. A sua cesárea está se abrindo, ela já está aberta já. Então, a qualquer momento, você pode ter uma hemorragia, o seu bebê vinha morrer e você também. E ali meu esposo estava na sala, só que naquele dia ia cair uma tempestade, ele pegava o Miguel na escola, eu falei, vai, não se preocupa, eu estou protegida, eu estou com Deus. E ali eu fui para o centro cirúrgico sozinha, né, com Deus, e ali todo aquele processo, porque foi rápido, né, o que aconteceu, só que pelo teto do centro cirúrgico eu vi o meu parto acontecendo. E por ver aquela situação, aí foi que os meus batimentos cardíacos começou a ficar muito alterado. Eu vi na hora que eles tiraram o Heitor, na hora que o Heitor teve uma parada cardíaca, eu vi na hora que eles fizeram a reanimação no Heitor, todo o procedimento, e eles entubaram o Heitor naquela hora, colocaram o dreno, e eu só fui ver o Heitor depois de 12 horas após o nascimento dele. Só que o que eu não esperava com a notícia que eles me deram, né? Eles falam, mãe, o seu filho ele nasceu com 4 defeitos no coração. E não tem como ele sobreviver se ele não entrar para o centro cirúrgico. Meu Deus. Tinha horas de vida, né? Tinha horas de vida. E quando eles me falaram isso, a primeira coisa que eu falei para o meu esposo, eu falei assim, é porque eles não conhecem o Deus que eu sirvo. Foi a primeira coisa que eu falei. Glória a Deus. E ali começou o processo realmente. E Deus, ele ministrava no meu coração. Ele falou assim, eu estou te tirando do raso. Meu Deus. E ele começou a trazer à memória tudo aquilo que ele ministrava no meu coração durante aquele período. E aí eu lembrei, lembra porque eu pedi para você fazer reserva de azeite? Meu Deus. Lembra porque você ia para a consagração, você ia para o ciclo de oração, você ia para o culto, você ia para a vigília? E as pessoas não entendiam que eu estava todo o tempo em movimento, só que o Senhor ele já estava ministrando no meu coração. Se consagra, me busca. E ali eu entendi que era para aquele momento eu usar. E ali, quando começou, né, ele foi entubado. Esses dias eu vi uma criança chorando, a mãe falou alguma coisa e eu comecei a chorar porque eu não ouvi o choro do meu filho. Meu filho estava entubado. Eu falei, deixa essa criança chorar. Coisa gostosa é ouvir o choro de um bebê. Meu Deus. Porque eu não ouvi o choro do meu. E ali, quando começou todo aquele processo, e eles explicando, e a doutora Alessandra, do Santa Marcelina, falava assim, vai dar certo. Vamos conseguir uma vaga. E aí, toda sexta-feira, o cardiologista passava para poder ver como que o Heitor estava, e ele só respirava por através de aparelho. E ali a doutora Alessandra falou assim, mãe, eu acho que o Heitor está pedindo para ser desentubado. Meu Deus. Eu acho. Ele é terrível. Terrível, terrível. E ali ela desentubou e falou assim, ó, se ele não suportar, a gente entuba de novo. Com 1 mês e pouquinho, o Heitor foi desentubado. Só que Deus usou a doutora Alessandra para falar assim, mãe, eu vou mudar a estratégia. Deus tem um jeito doido de falar com a gente, e a gente que é mais doida ainda, aí as pessoas ficam olhando para a gente e não entendem. Fala assim, oxi, essa mulher tá aí toda troncha, porque eu andava, parecia a mulher encurvada. Meu Deus. Porque eu tinha uma cesárea. E eu não consegui ter o repouso, eu tinha que estar lá todos os dias para dar mamar para o Heitor. Porque o Heitor, ele mamou desde, né, o leite desde sempre. Graças a Deus. E isso era muito bom para ele. Uhum. E aí ela falou assim, eu vou mudar a estratégia. Eu vou tirar o nome dele da lista de espera para cirurgia e vou colocar para o ambulatório. Só que antes disso, o cirurgião cardiologista que foi, falou assim, ó, avisa para esta mãe que é impossível sair uma vaga em algum hospital agora.
E a doutora Lisana falou assim, mãe, Lidiane, ele fez questão de repetir umas 10 vezes que era difícil. Eu falei, ele está de brincadeira comigo, né? Ele não conhece o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. E a doutora Alessandra, ela é católica, mas Deus usou a vida dela assim, de uma tal forma para acalmar as nossas vidas, que ela mudou, passou poucos dias, saiu a vaga. Olha aí. O Heitor, ele saiu da UTI, foi para semi-UTI e não nem esquentou a caminha. Já saiu a vaga para o melhor hospital de cardiologia de São Paulo. Deus é fiel. E aí, quando a gente ouviu, né, ela falou assim, Lidiane, saiu a vaga para o melhor hospital, porque o Dante Pazanese é o melhor hospital do que os INCOR, né, e os outros. E aí, imediatamente, o Heitor já foi transferido de ambulância, a gente já foi para lá. Foi aí que ele fez o primeiro cateterismo dele. Ele tinha quanto tempo de vida? 2 meses para 3 meses. Meu Deus. Muito pequenininho. E aí ele foi, fez o cateterismo, eles colocaram um stent para poder alargar o sangue, o fluxo do sangue ser maior e ele conseguir respirar. Só que eles falaram, ó, daqui a algum tempo vocês vão ter que voltar para cá, porque ele precisa ganhar mais peso, ganhar mais tempo de idade, ficar mais forte e depois voltar. Hoje, pastora Muriel, quando eu olho alguns vídeos, eu vejo como ele tinha dificuldade de respirar. E quando nós chegamos lá, dia 1º de abril, que foi quando nós voltamos para a cirurgia, para ele fazer a cirurgia definitiva da correção, o cirurgião, ele passou 12 horas na mesa de cirurgia. E quando o cirurgião saiu e falou assim, mãe, o stent do coração do Heitor está totalmente esmagado. Eu nunca vi acontecer algo desse tipo. E tem uma bactéria dentro desse stent. Aí o Senhor, de uma tal forma, e eu falei assim, como que ele estava sobrevivendo? O médico falou assim, eu nunca vi algo desse jeito. Porque já não era mais para ele estar vivo. Porque amassou totalmente e tinha uma bactéria prejudicando. E ali foi quando ele fez, né, a primeira correção. E ele saiu muito inchado, irreconhecível. O meu esposo, ele não conseguiu olhar para o Heitor, ele já saiu da sala, porque não conseguia olhar para o Heitor, de tão inchado que o Heitor estava, porque ele passou 12 horas com o coração fora do peito, em mesa de cirurgia. Meu Deus. Por causa desse tempo que ele passou, ele inflamou o pulmão dele. Oh, meu Deus. E ali começou o processo de Deus mesmo, assim, na nossa vida. Eu achei que era lá, né? O começo, mas não foi. Nossa. Não foi. E todas as vezes que eu vinha e voltava para o hospital, quando eu chegava, eu tinha uma notícia. O pulmão inflamou, o Heitor, ele pegou vários tipos de bactérias, ele pegou infecção hospitalar, os rins dele começou a querer parar de funcionar. Meu Deus. E todas as vezes que eu chegava era uma notícia, só que em todo tempo eu nunca murmurei ao Senhor. Porque quando eu estou ministrando, eu costumo dizer nas minhas ministrações que Satanás, ele não tem mérito nenhum na prova que eu estava passando. Tudo que o Senhor, ele permitiu que eu estivesse passando foi para que o nome dele viesse ser glorificado. Glória a Deus. E quando os médicos falaram assim, mãezinha, o Heitor, ele vai ter que fazer diálise para que o rim dele volte a funcionar. Nossa. Porque os rins dele estão querendo parar de funcionar. E por ser da área da saúde, quando eu chegava, eu via todos aqueles aparelhos, aquelas medicações que ele estava tomando. No outro dia que eu chegava, eu contava quantos tinha para ver se já estava melhorando. Quando eles faziam o balanço hídrico dele, eu chegava e falava assim, já passaram aqui e já fizeram o balanço? Porque ele não conseguia urinar. E aí os médicos falaram assim, isso é muito complicado. Os rins dele precisam voltar a funcionar. Mas não se preocupe, esse garoto é forte. Amém. E aí tinha dias que eu chegava, eu via ele naquela situação, o rosto muito inchado, o corpo muito inchado, as partes íntimas dele muito afetada, muito ferida por causa dos aparelhos que eles colocavam. E eu falei, Senhor, tinha momento que eu falava assim, Senhor, eu não estou suportando, eu não vou aguentar. Mas o meu particular com Deus. Quando eu chegava em casa, eu tinha um Miguel. Eu não podia desabar porque eu tinha outro que dependia de mim. Eu não podia desabar porque tinha pessoas olhando para mim e se espelhando na minha força. Tinha mãezinhas que estavam lá do meu lado
que talvez o problema dela fosse menor ou maior, mas que estava se espelhando. Como eu me espelhei na mãezinha que o filho dela fez um transplante de coração. Meu Deus. Falei, Senhor, o que é o meu problema no problema dela? E quando eu entrava, ela estava adorando ao Senhor. Eu conseguia ouvir os louvores da harpa que ela estava entoando. Eu falei, Senhor, não tem como. Eu sei que tudo isso, o teu nome vai ser glorificado. E quando eu chegava lá e eu falei assim, eu ligava para minha mãe, a visita dele era da meio-dia a 1 e a próxima só era 5 horas. Eu ficava lá. Eu ficava andando pelo hospital, ficava lá na pracinha até dar o horário, porque era tão Meu rápido Deus. o momento da visita e o meu coração sangrava porque eu não podia ficar lá. Uhum. E ali eu ficava por ali mesmo, fazia a última visita, ia para casa. Eu tomava um banho e deitava, e ali sim, eu ia ter o meu momento de me jogar na presença do Senhor, me lançar, para que o meu filho não viesse ver, ou às vezes o meu esposo não viesse ver, e eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Eu sei que o Senhor vai fazer um milagre, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. Eu sei que eu fiz o pedido e o Senhor realizou. E ali teve todo esse tempo, ele entrou dia 1º de abril. Nós ficamos lá até dia 6 de junho. Ele Meu fez Deus. 5 meses lá dentro. Ele fez 6 meses lá dentro. Meu Deus. E é ali quando eles me ligaram e falaram assim, mãezinha, você está trazendo as roupas do Heitor? Porque o Heitor saiu da UTI. Meu coração se alegrou. Deus seja louvado. Porque Meu Deus. a alegria era tão grande. Teve um dia, não voltando aqui atrás, que eu cheguei na UTI, o Heitor estava desentubado. Só que a loucura era tão grande, a dor era tão grande que eu nem notei. Reparou. Não reparei. Porque eu só olhava para as máquinas. Uhum. Aí teve uma médica que falou assim, veio para mim e falou assim, para de olhar para os aparelhos, mãezinha. Que a respiração dele está bem. A cirurgia deu certo. E o que eu não esqueci de contar é que ele fez a primeira cirurgia. Dia 5. Quando foi dia 10, ele fez a segunda cirurgia. Meu Deus do céu. E aí eles não entendiam por que a cirurgia não dava certo. Só que em momento nenhum eu indaguei ao Senhor. Eu questionei o Senhor. E eles falaram assim, mãe, a gente vai ter que fazer um cateterismo para saber o porquê a cirurgia não está dando certo. Porque já era para ele ter tido uma melhora. E aí eles fizeram um cateterismo e descobriu que tinha uma bactéria comendo o tecido do coração dele. Jesus. E aí foi quando eles falaram assim, não se preocupe, nós já entramos, antes da gente saber dessa bactéria, nós já entramos, porque na verdade ele já estava com outras bactérias. Já entramos com a medicação, essa bactéria vai, se sair, ele vai ficar bem. Então foram 3 cirurgias. Isso para uma mãe, a gente contando, não tem como ter uma dimensão. A gente falando assim, 3 cirurgias em uma criança com 4 meses. Meu Deus. Meu Eu falei, Deus. Jesus, se o Senhor está fazendo tudo isso, eu acredito no propósito maior. Teve um dia que eu cheguei em casa e eu falei para o meu esposo, eu falei assim, você não está entendendo, né? O que está acontecendo. Você não está entendendo o que Deus quer da gente. Meu Deus. Porque até agora eu não vi você dobrar os joelhos. Coração de pedra. Ele estava sofrendo, mas ele não queria se render ao Senhor. E eu ia no lugar e as pessoas usavam, Deus usava as pessoas falando assim, vou eu tratar, e, sabe, na vida do meu esposo. E aí foi quando eu cheguei em casa, entrei dentro do quarto, meu esposo estava com os joelhos dobrados, orando ao Senhor. Meu Deus. Aí foi o Senhor, eu falei assim, agora eu vou agir. Meu Deus. Foi quando eu estava indo para o hospital e eu recebi a notícia que o Heitor tinha saído da UTI e tinha ido para o quarto. Só que eu achei que ali, pastora Muriel, o processo de Deus já havia acabado. Meu Deus. O meu filho, a gente que é cristão, a gente pensa que a gente está chegando lá, mas Deus fala assim, não, calma aí. Tá acabando, Deus. Tá acabando, Deus. Aí ele falou assim, agora eu vou começar o processo com você. Ai, Deus. Com você. Foram 28 dias dentro de um quarto, só eu, Deus e o Heitor. E Deus falando comigo, e eu andando dentro daquele quarto.
o Senhor ele permitiu que colocasse uma placa na porta do quarto para que ninguém entrasse. Eu conto isso, eu dou risada, porque Deus ele é Meu terrível. Deus do céu. O O Heitor Valdir Jaboque. é terrível o que Deus faz. Porque a gente pensa que a gente já Eita. passou por tudo e Deus fala assim, não, calma aí que tá faltando alguma coisa. Deus não sabe brincar, O não. vaso, esses dias eu estava meditando nessa palavra, enquanto tiver alguma coisinha que atrapalha, Eita. Deus ele está ali, ó, com as mãos em volta da gente, falando assim, não, calma aí, Uhum. que ainda o vaso não está do jeito que eu quero. Meu Deus. E ali eles falaram assim, ó mãe, o seu filho ele está com uma bactéria que ninguém pode chegar perto dele. Então nós vamos colocar uma placa aqui e ninguém vai poder entrar, a gente vai ter que entrar com as roupas adequadas para mexer no Heitor. Mas quando saiu o resultado, a gente fala para a senhora. Até hoje o resultado não saiu. Aí Deus falou assim, Eita. bobinho eles, né? Ai, Mal Jesus. sabia que era um particular comigo dentro daquele quarto. E aí Deus falou assim, você vai pregar? Você vai fazer a minha vontade? Eita. Você vai fazer o meu querer? Porque aí Deus ele me fez lembrar. Lembra? Eu falei para você, eu queria você assim, assim, assim. Eita. Porque quando as pessoas me chamavam para ministrar, eu falava assim, não vou não. Tem outras pessoas melhores do que eu. Não vou não. Nem sei falar direito. Eu, baiana, falo tudo errado, falo oxe. Falo assim, assim. Não, Jesus. O que eu vou fazer lá? E aí Deus começou a ministrar meu coração, começou a trabalhar na minha vida lá dentro daquele quarto. Nós passamos 28 dias lá. O Heitor, ele também pegou quilotórax, é uma gordura que ele precisou fazer um tratamento de 42 dias, 40 dias. Meu Deus. E a gente precisava ficar lá nesse processo até acabar o tratamento. Então, foi uma luta muito grande. Vocês ficaram o quê? Muito Um difícil. ano dentro do hospital? Parece. Parece que foi, assim, um ano. Um ano. Porque, contando aqui, eu estou tentando resumir Gente. tudo que nós vivemos lá. Porque não dá para contar. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade de contar tudo que nós vivemos lá, sempre vai ter algo para poder falar. E aí nós viemos para casa. Maravilhosamente. Ficamos, assim, maravilhados com tudo que Deus fez, né? O processo que nós passamos. E hoje o Heitor, ele está com 2 anos. Terrível, eu falo que ele é Glória terrível. a Deus. Eu falo assim que ele veio para alinhar o propósito de Deus na minha vida. O Heitor, depois de 2 meses que eu estava em casa, que teve o processo, né, de ficar guardado, sem visita e tudo, a minha dirigente do círculo de oração me mandou uma mensagem. E eu falei para o meu esposo, já sei o que minha dirigente quer. Ela quer que eu vou pregar. E aí, quando eu atendi o telefone, estava tocando assim, aquele louvor, como eu posso dizer não? Uhum. Né? E aí ela falou assim, Lidiane, eu quero que você venha ministrar no meu culto. Eu falei, eu vou. Pronto. E desde então, eu não consegui dizer mais não. O Heitor, assim, eu entendo hoje que o que Deus fez foi realmente para alinhar o propósito. O Heitor, ele já foi para Minas, nós passamos 11 dias em Minas pregando. Nós depois estávamos indo para a Bahia. Dentro do ônibus, a pastora mandou mensagem, missionária, estou sabendo que você está vindo para o estado da Bahia, eu quero que você pregue. Nós pregamos lá. Glória a Deus. Depois nós fomos para o Pernambuco, cidade de Itu. Meu Deus do céu. E tudo ele comigo. Rapaz, Eu ponho ele assim viajou mais do que eu, sim, meu pai. ponho ele no Canguru, né? Viajei para Minas sozinha com ele. Como você viajou para Minas sozinha? Ele tinha o quê? Menos de um ano. Ele tinha menos de um ano eu já fui. Porque eu entendi que o que Deus ele faz na nossa vida é para que venha alinhar o propósito dele, para que a gente venha entender que nós somos totalmente dependentes dele. Dependente de Deus. Totalmente. O Heitor, ele tem 11 cicatrizes pelo corpo. O osso do tórax dele ainda é para fora, né? Só vai alinhar quando ele crescer. E aí eu pergunto assim, Senhor, mas o porquê? Aí ele fala assim, para que você não esqueça do meu amor e da misericórdia que eu tenho por você. Porque muitas das vezes a gente quer estar na presença de Deus de qualquer jeito. Eita. Não tem como. Não tem como ser meio termo. Para Deus não existe meio termo. Ou você está alinhado, ou ele vai te fazer ficar alinhado. E assim, Deus,
ele não faz nada sem comunicar, e a gente Não, sabe não disso. faz. Então, assim, ele fica chamando: "Vem, Vem. vem". Se a gente não vai, Deus ele criou a gente para a gente ser águia, Sim, né. E o que que a águia faz com o filhotinho? Ela vai cuidando, vai sustentando. Quando ela sim, percebe que ele já está apto a sair do ninho sim. e ele não quer, ela joga ele do ninho. Joga, joga. Então, assim, Deus usou uma forma com você, Sim, comigo outra, com cada um, né, de nós, ele sim. usa uma forma diferente e a gente nunca vai entender. Não, Né, e uma coisa que você falou e é real, não tem como a gente explicar algo tão profundo para quem está no raso, não tem. não desmerecendo quem não conhece a Deus, não desmerecendo quem não ora, mas é uma realidade que é Sim, imutável. sim, Se não está profundo, se não está no mesmo nível, nunca vai entender não o tem. propósito, a dimensão da palavra, ou o recado, ou a forma com que Deus está fazendo. Porque hoje em dia é um tal de, mas Deus, eu não acredito que Deus toca no meu filho É, para. tem isso. Filho, deixa eu só Verdade. lembrar uma coisa. Na minha Bíblia, lá no Mateus, fala Sim, que o filhinho de Deus, ó, sim. pá, entrou no meio do rolo. Para quê? Para a gente estar aqui Verdade, fazendo o quê? Pondo desculpa. verdade, verdade. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Verdade, ó. Né? Então, assim, porque Deus não perde. Não perde, não Deus perde. não perde. E se Deus tivesse usado outra situação, ele saberia que tu não viria. Sim, sim. Teve uma situação que entrou uma médica residente e ela falou assim: Mãezinha, esse é o bebê da touca, porque eu colocava umas toucas bem chamativas no Heitor, porque a UTI é muito fria. Ah, E eu falei: sim, esse é o bebê das toucas. Nossa, que alegria ver ele assim, porque a situação dele era muito complicada, muito complicada. E aí o Espírito Santo falou assim, aí ela falou assim, ele pegou muitas bactérias, muitas infecções. E aí o Espírito Santo falou assim, eu conheço o teu limite. Porque eu perguntei na hora, eu falei assim, mas por que eu não soube disso? Aí ele falou assim, porque eu conheço até onde você suportaria. meu Deus. Tem processo que Deus ele vai permitir você passar, mas não tudo. Não tudo. Porque ele Ai, conhece o a nosso misericórdia limite de de Deus, gente. Deus. Ah, se não fosse a Ai, misericórdia de Deus, aonde nós estaríamos? Você meu sabe, Deus. pastora Muriel? De certo, filha, eu tava lá no colo do Satanás. Então, Fia, eu tava, fia. tá. Quando a gente Meu começa a Deus. analisar tudo, e ali, lembrando que Deus ele havia me dado uma ordem, eu não havia obedecido, que ele iria me sustentar. E hoje eu posso dizer para você, pastora Muriel, com toda essa certeza, que aquilo que ele falou assim, eu vou te sustentar de tudo, tem se cumprido. Eu Tem se creio, cumprido. eu Porque creio. muitas das vezes o Senhor ele nos dá uma ordem e nós não queremos obedecer, nós nos apegamos às coisas materiais. Uhum, Mas o Senhor sabe do que a gente gosta. verdade. Gente, eu vim de uma infância onde eu amava quando chegava uma sacola de roupa em casa das patroas da minha mãe. Né? Hoje, Deus usa empresárias, empreendedoras da área da beleza para me abençoar. Esses dias eu estava na igreja e o Senhor falou assim: filha, olha para você. Aí eu olhei dos pés à cabeça. É. Ele falou: se você está calçando um sapato. Eu estava até com esse sapato, minha mãe que me deu. A roupa que eu estava vestido foi a pastora Valéria que me deu, que tem uma loja. Eu olhei para o relógio, eu falei: quando? Até isso, eu olhei e falei assim: Senhor, eu só uso um relógio se for um relógio bom. Deus usou uma amiga para me dar. E ele falou assim: lembra da promessa que eu te fiz? Me sustenta de tudo. Eu creio, De tudo, e não tem faltado. eu Lembra creio. do enxoval que eu não tinha? Deus ele usou pessoas, minha família, para mandar dinheiro, pessoas que eu não conhecia, pessoas com condições financeiras para fazer depósito na minha. Até hoje. Até hoje eu tenho roupa do Heitor, até hoje eu ganho roupa para o Heitor, não precisei. Meu esposo não precisou tirar o dinheiro do bolso para comprar uma roupa. Deus, ele cuidou de tudo e tem cuidado. Ai, E Jesus, tem cuidado no mínimo ele é detalhe. maravilhoso. É, verdade. Então, o seu filho e o seu ministério nasceram juntos. Junto, junto, porque foi quando eu
falei assim: "Eu entendi, Jesus. Eu entendi aonde o Senhor me quer", Uhum. né. E Deus pegou uma improvável, uma usuária de droga e colocou. As pessoas talvez olham pra gente e não sabe de onde a gente veio, não Uhum. sabe qual é a nossa história, É. não sabe o que a gente passou. Hoje, por ser responsável, uma das responsáveis, a pastora Cristiane Nery, que depositou a confiança totalmente na minha vida e falou assim: "Não, viu o potencial em mim". Esse instituto ele já está aí há 10 anos, vai fazer 10 anos, Hum. aonde cuida de mulheres que sofrem abuso, famílias, né. Uhum. A gente viaja uma vez por ano para Pernambuco, Petrolina, nós fazemos a obra lá, cuidamos de vidas lá. Nós fazemos o retiro uma vez por ano, já quero convidar, vou Ai, indicar o coisa seu nome para linda. ela, Meu para estar Deus, lá com a que gente. responsabilidade. Todo mês de novembro nós vamos assim para Paraibuna, num retiro maravilhoso. Foi lá que eu fui curada, foi lá que eu desenvolvi. Ela depositou em mim, viu isso Amém. e onde foi que desenvolvendo. E Deus ele foi dando estratégia, falando da forma que Ele queria nos usar. E a Uhum. gente foi abraçando, falou: "Não, Senhor, Sim. se o Senhor confia em mim, eis-me aqui", né. E aí o Senhor coloca pessoas mais doidas ainda, amigas mais doidas ainda, que acreditam no nosso potencial. O Senhor ele falou para mim esses dias, falou assim: "Filha, enquanto você está sendo usada para curar, eu vou curando a sua Amém. vida". E o Senhor ele deu estratégia, eu falei assim: "Mas como assim, Jesus?". Foi aonde ele me falou assim: "Eu quero que você faça assim, assim, assim". Meu Deus. Monólogo. O Eita. monólogo ele é um teatro onde só envolve o Espírito Santo e as almas. Eita. E ele me dá o tema, me dá a passagem bíblica, porque tudo é baseado na Bíblia. Uhum. E aí eu vou lá e faço aquela conversa, aquela prosa no meio das irmãs. E a última que o Senhor, as 2 últimas que o Senhor me permitiu foi coisa linda, que eu olhava assim e falei assim: "Senhor, eu não sou digna disso, do que Deus fez no meio das mulheres". É algo assim que o Senhor ele vai passando, o Senhor ele me permite caminhando e me mostrando Uhum. aonde precisa da cura, a Uhum. palavra, a direção para a vida dessas mulheres e o Senhor ele tem curado através. Coisa E linda. eu sou muito grata ao Senhor, eu É, entendi o chamado. ai, como que é o nome daquele que eu fui, que você também Da estava? pastora Elisângela. Nossa, eu falei: "Gente", eu olhava para você daquele jeito, eu falei: Que loucura, é "Gente, onde é loucura, que estava tudo é isso?". loucura. E eu me arrepiava, assim, todinha meu, eu fico feliz, porque eu também sei, eh, por onde eu passei e dos dias que eu falei: "Não tem porta de saída para mim". Sim, Sabe, então assim, eu também sei do que Deus ele fez na sua vida e ver a forma com que as mulheres estavam sendo sim, tocadas sim, e ministradas ali, o peso, que a dor, que o sim. processo, E eu consigo sentir tudo. você É entendeu? terrível. E assim, o peso que eu digo é até de autoridade de Sim, Deus sobre a tua vida para você ministrar aquilo. sim. Porque só pode falar de dor profunda quem viveu uma Verdade, dor profunda. verdade, Só verdade. pode falar que é possível levantar e reagir quem um dia teve Sim, caído, verdade. sabe. Então assim, Deus entregou a você um ministério, uma ferramenta Sim. que Deus não pode entregar para qualquer um, Lide. Não, Não não, pode, eu entendi isso. não Eu pode. entendi. Então assim, a gente fica procurando em nós alguma coisa para entregar. Sim, Porque quando a gente olha para a nossa limitação, que a gente olha para o que a gente não tem, porque de fato a gente não tem nada, a sim, gente se limita aí. E é por isso que a gente verdade. diz: "Eu não vou, eu não tenho, eu não Sim. posso, eu vou fazer o que lá? Eu vou aceitar esse convite para quê? Olha Meu para Deus do mim, céu. eu não tenho, olha a minha voz como que é", só que dentro de 4 paredes, existe um particular, Sim, existe uma constância, uma entrega, existe renúncia, vida no sim, altar. E o que cura pessoas, gente, é verdadeiramente a intimidade que você sim, tem com Deus, porque através da sim. sua vida, através das nossas vidas, Deus alcança outras vidas. Então, assim, é coisa linda que o céu derrame mais sobre você, Amém, amém, que o céu esconda, cubra a sua casa, a sua amém, amém, família. E eu creio, eu fico muito amém. feliz mesmo, e eu creio que Deus, ele Sim, vai fazer coisas ainda eu creio, eu maiores, creio. maiores, né, em nome de Jesus Cristo.
Como que faz para quem não conhece esse trabalho, né, com mulheres? Tem no Sim, Instagram? sim. Como que funciona? Tem o Instagram do projeto, Uhum. que antes era um projeto, hoje ele é um instituto, né, nós conseguimos, Hum, normalizar, porque é um projeto onde nasceu no coração da pastora Cristiane Nelly, e Deus falou assim: "Não, eu tenho coisas maiores, agora eu vai ser um creio. instituto". Um instituto, nós estamos aí, nós conseguimos, tem pouco tempo, né, transformar o projeto em instituto, onde vai ter a sede, onde vai ter o espaço para Oh, meu cuidar Deus. dessas mulheres que são abusadas, que são machucadas, feridas. Eh, e tem o Instagram, que eu vou deixar para Uhum. você colocar, que é o Instituto Mulheres que Buscam. A gente faz trabalho com jovens também. Nós passamos o ano todo arrecadando alimentos. A igreja nos convida para estar indo até a igreja, e a igreja faz todo um projeto junto com a gente, aí a gente vai arrecadando essas coisas, tem a entrega de cesta básica, é muito lindo o que Deus Mara faz. E aí a gente passa o ano todo fazendo todo esse trabalho para poder abençoar vidas lá em Petrolina. coisa linda. Já está marcada já a viagem para Petrolina, é dia 6 de março, que nós vamos para Petrolina, e voltamos dia 16 de março. Vamos passar menos tempos dessa vez, mas Uhum. geralmente a gente passa aí 14, 15 dias em Petrolina fazendo lá. eh, Tem um pessoal que nos recebe lá, a gente fica hospedado, Que coisa alojado, linda. Ai, que coisa linda. dentro de igreja, aonde Deus preparar, na Deixa verdade. eu perguntar, tem sapo? Ai, meu Deus do céu. Tem uma história bem legal. Ai, porque, gente, mas Deus já me curou de Não, muita não, coisa, eu não creio tem que mais, não não tem tem mais, mais? não. Ah, então Porque a gente pode também ir a para igreja que nos recebia, ela desmanchou e agora foi aniversário do templo, era uma igreja pequena e hoje é um templo Que coisa enorme, linda. enorme, lindo ficou a igreja. E aí nós ficamos hospedados em uma casa sem sapo, mas antes tinha É, pererequinha dentro do banheiro, as irmãs saíam gritando, correndo. eu não sei se eu ia conseguir gritar, se eu porque talvez É meu bem espírito saía logo do corpo antes de dar tempo. é Eu missão, tenho missão mesmo. gente, olha, eu falo assim para Deus: "Senhor, eu não vou ficar falando umas coisas, porque toda vez que eu falo uma coisa, o senhor vem trabalhando de um jeitinho Não. muito esquisitinho". Então, Ah, assim, eu falo para Deus: "Já tira logo esse medo, porque eu sei que o senhor vai aprontar comigo". olha, Hum, eu vou indicar o seu nome lá para o retiro. só se garante Eu que não pego, tem na mão da sapo. no quarto da levita do mês passado, eu tirei. Tem até o vídeo que eu postei, tirando a rã do quarto da levita, da cantora. Não, ou então se de repente tiver beliche, É beliche, é triliche, beliche, é beliche, é aí beliche, é gente, por beliche. favor, já deixa eu dormir lá em cima. É beliche. É, É. Tem, tá, amiga, é missão, é então missão. fechado. É missão daquele de não ter água para tomar banho, ter que limpar com o lencinho, comer o que tiver, Tudo cuscuz. bem, gente, só deixa eu dormir em cima pro sapo, no No nome, de eu fico Jesus. arrepiada só de falar. E o Heitor tá no meio disso tudo. Ah, gente, é muito lindo e eu sei que isso está criando nele memórias. Sim, Ele é a própria pregação. sim, sim. O Senhor, eu costumo dizer assim, que, né, eu costumo dizer, falei assim, não tem como você passar em um cenário de milagre e ser a mesma coisa. Não tem. Não tem, não tem. E todas as vezes que bate aquela, né, nós somos humanos, bate aquela angústia, aquela tristeza, aquele momento de Uhum, nestósia assim, né, aí o Senhor fala assim: "Olha para o teu filho". uhum. Aí eu pego ele, começo a dançar dentro de casa, assim, É, porque eu tô carregando um milagre vivo. Eu tô carregando, a prova do amor de Deus para minha vida. Porque quantas pessoas, né, gostaria de viver isso? Teve uma moça que pegou e mandou mensagem para mim no Facebook, no Messenger lá, e um vídeo que eu postei ministrando, e ela falou assim: "Ah, agora sim eu entendo da onde vinha a tua força. Porque em momento nenhum eu ouvi você reclamar, em momento nenhum eu ouvi você murmurar". meu Deus. Aí eu falei para ela: "Exatamente, porque a minha força estava em Cristo".
Então, tudo que aconteceu, pessoas dos Estados Unidos estavam orando pelo Heitor. Olha que coisa Pessoa da linda. Bahia, em todos os cantos que você Rapaz, imaginar, tinham que pessoas menino orando. abusado, nunca nem pisou o Sim, pé fora do Brasil e sim. já é conhecidinho lá. Tem pessoas que eu Vai. encontro e falo assim: olha, eu acompanhei a sua história. Meu Então a Deus. gente não tem dimensão Meu do que Deus estava Deus. fazendo. E do tanto Do de je- pessoas Pessoas. que já foram alcançadas. Sim, Meu sim. Deus. Eu Então, cheguei na Bahia e as pessoas vinham falar comigo e falavam: nossa, eu vi a sua fé, eu vi, né, como que meu você Deus. estava, eu vi o que Deus fez. Então a gente não tem noção. Meu Deus. Tu gerou aqui em São Paulo e deu à luz em outros Foi, estados me deu também. a luz. Ai, mulher. É, Ó, assim, eu não tô tenho, com olha, inveja, não, viu? Pode deixar só pra ela mesmo, que eu tô é. muito alegrada pela aqui, minha amiga, em nome de Jesus. É, meu Deus, gente. Já deu o nosso horário. Passou tão rápido. Passou Eu mesmo. falei assim: olha, se tiver muita coisa para falar, filha, a gente já pá, corta e faz parte 2 porque é muita É coisa. muita coisa. Mas, assim, deixe também, para quem não te conhece, a sua rede social. Deixo. Quem quiser chamar você para ministrar ou para contar, né, minha filha, esse testemunho, porque não pode parar em você, Não, não né? pode. Não tem como Pra, voltar não, atrás. não, Não tem. e a gente também nem quer, né? Glória a Deus. Então, deixa aí sua rede social. O meu Instagram é Lidiane, @Lidiane Eite, que é do Heitor, né? Quem quiser é só mandar mensagem lá no message na parte lá que eu respondo. Tem Amém. anexado lá também. Tem o meu Instagram de acessório, porque Deus vai dando estratégia. Uhum. Nós que somos empreendedores, comerciantes, porque eu sempre fui comerciante, eu cortei uma boa parte da história, né, do que Uhum. Deus fez, porque as pessoas, aí tenho vergonha, eu sou uma pessoa muito tímida, muito tímida, as pessoas não acreditam, pastora Muriel. Eu passo por isso. As pessoas não acreditam que eu É. sou tímida, que eu fico vermelha, que quando me chamam para pregar, eu começo a conversar com Deus, eu passo ali uma semana tendo aquele desconforto e terrível. Eu falo assim, não parece, Lidiane, não parece que você tem. É. Mas eu sou tímida. Mas aí Deus deu estratégia, eu sou comerciante, Glória a né? Deus. É daquela de montar barraca na rua e vender. Eu tenho o Instagram também dos acessórios. Eu sou representante da Mary Kay, quem quiser aí. Produtos da Mary Kay, eu vendo acessório, eu vendo de tudo. Tudo. Teve um dia que eu fui, a pastora falou para mim, falou assim, fulana, a Lidiane tá ali, eu não sei o que ela vende, porque todas as vezes que eu vejo, ela tá vendendo alguma coisa. Eu sou desse tipo. Ela é empreendedora de De variedade. Ó, eu já estou variedade. aqui com Nossa, aí, o batom, o maravilhoso. batom. Acertei na cor, tá vendo? Então, você vai descobrir tudo seguindo ela lá no No Instagram. Instagram. Eu quero agradecer pela sua Quem presença agradece sou aqui. eu. A gente sempre pede, né, para deixar um conselho, uma palavra de reflexão, ou até mesmo um puxão de orelha para quem vai Ai, te meu assistir Deus aí. do céu. Tem um livro que o Senhor, eu trouxe até esse livro. Estava aqui falando para a pastora Muriel. A minha amiga falou assim: como que você foi ler um livro desse no meio do processo? E eu li, assim, confesso que eu não terminei, mas foi o suficiente. Lá tem uma frase que eu gosto muito, que diz: sua dor ela não vai durar. Como as dores de parto de uma mãe gestante, ela produzirá vida. Entenda que o que você está passando agora, ela vai produzir além do que você pode imaginar. Ela vai gerar vida, vida com abundância. Porque aquilo que Deus ele tem para fazer na tua vida vai gerar muito, você Meu não Deus, tem eu noção. creio. Eu creio. Então só esteja disponível para viver aquilo que o Senhor ele tem para tua vida. É isso que eu deixo. E vamos encerrar como sempre encerramos, dizendo que a sua decisão muda Muda a história. histórias. Sou prova disso. Histórias. Em plural. E mudar a nossa própria é um pouquinho complicado, imagina mudar histórias. Verdade. Né? Mas Deus não entrega coisa grande para quem ele não confia. Verdade. O Gente, Senhor falou comigo isso hoje. coisa Esta frase. tremenda, coisa linda. Então, um conselho é
Não desista de você, não desista da sua casa, Não, não desista da sua família. não Aquilo desista. que muitas das vezes você olha com raiva, ira, desprezo, muitas das vezes aquilo que você olha e diz assim: vou abrir mão, vou jogar fora, posso Meu Deus viver do sem céu. isso. Eu estou aqui, vamos dizer, por cima da carne seca. Deus encontra a gente. Ai, verdade, isso aqui é muito forte. Deus encontra a gente e faz a gente entender que a humildade precede a honra. Então, não abra mão daquilo que você tem, porque o que Verdade. você tem hoje, muitas pessoas estão lá fora chorando, porque já Verdade. não tem esperança de viver uma vida assim, já perderam forças, já enterraram filhos, enterraram marido, enterraram sonhos, Sim, e você tem a oportunidade, a possibilidade de fazer algo ressuscitar, de fazer verdade. algo crescer Crescer. aí. Muito Então, grande. não abra mão, porque tudo é gerado com dor. E sabe o que que é lindo? Que ela trouxe aqui, minha gente, Verdade, o tinha laudo esquecido. dos coisas tudinho que Heitor teve. Você que, né? Porque tem, né? Infelizmente, ainda Tem os que pessoas que duvidam. duvidam Mas, gente, espia só o nome do médico, do cirurgião. do cirurgião. Jesus Saurite, é isso? É difícil falar, hein? O É nome. que não é da Terra. Não, veio dos Estados Unidos. Jesus, o nome do cirurgião. Jesus, minha gente, está aqui e eu vou fazer questão que a nossa mídia vai tirar a foto Sim. desse papelzinho aqui com o Para nome que do não haja dúvida. cirurgião e nós vamos estar postando. Gente, que coisa. Deus, ele é terrível. Eu peguei esse resumo de alta 2 meses depois que tinha chegado em casa. E eu comecei a chorar. E o meu esposo sem saber o porquê. Eu falei, amor, para que não haja dúvida que foi ele que estava no centro cirúrgico operando o Heitor. A Ele assinatura dele. deixou. Eu queria conhecer esse cirurgião Eu acho que tu para já explicar a conhecia. Eu história. acho que já conhecia, não é possível um negócio desse. Meu Deus do Gente, céu. que Deus abençoe a vida de Amém. vocês. Para quem não segue a gente, Siga. segue, vá lá. Siga. A gente, Maravilhoso. né, a gente estamos Maravilhoso. liberta, né? Não é, a Estamos gente não libertas. é mais aquelas pessoas, Não, aquelas acorrentadas, perturbadas, não. craquíticas. Sim. A gente não rouba ninguém. Somos boas pessoas. Muito legal, Muito. né? Passamos de ano, inclusive ela tem até curso profissionalizante. Vai, brinca. Vai, viu? Segue a gente, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Segue a gente também lá no nosso particular, chama que a gente conversa. Sim. E eu tenho certeza que nós estamos aqui para somar com o reino, né? Sim, E verdade. tudo isso aqui é só para lembrar o quê? Você Pode. Você Ah. pode.